Olá! Hoje a gente vai fundo em uma das perguntas mais essenciais de todas, né? Quem é Deus? A ideia aqui é usar a própria Bíblia como nosso mapa para tentar desenhar um retrato do que ela mesma revela sobre ele. E a nossa jornada começa justamente com essa pergunta, que talvez seja a mais profunda que a humanidade pode fazer. Quem é Deus? Sabe, essa é uma questão que ecoa por toda a história. E a Bíblia, ela não dá uma resposta de dicionário, sabe? É mais uma revelação que vai se desdobrando aos poucos. Certo. E para começar a entender, a gente precisa ir para esse ponto aqui, que é fundamental. Deuteronômio 6, versículo 4. Essa declaração, conhecida como Shema, é tipo a pedra fundamental de tudo. Ela estabelece uma ideia que não dá para negociar, o monoteísmo. Ou seja, existe um e apenas um Deus. Ponto. Ok, então, se existe um só Deus verdadeiro, quem ele é? Quais são as características dele? Porque não adianta só falar que ele é um, né? A gente precisa entender a sua natureza. Vamos dar uma olhada nos seus atributos essenciais. E a Bíblia é bem direta sobre isso. Primeiro, ele é o único Deus, como a gente já viu. Mas tem mais. Ele é eterno, o que significa que ele não tem começo nem fim. Ele sempre existiu. Ele é soberano, ou seja, tem autoridade máxima sobre absolutamente tudo. E o caráter dele? É uma combinação perfeita de justiça e amor. E são esses dois traços que, no fundo, guiam tudo o que ele faz. Então vamos focar um pouco mais num desses atributos, que é a soberania. E para entender o que isso significa na prática, o melhor lugar para começar é, bem, no começo de tudo, na criação. A primeira frase da Bíblia já coloca as cartas na mesa, de um jeito muito direto e poderoso. O princípio de tudo é: Deus criou. Simples assim. É a base, o alicerce onde toda a história que vem depois vai ser construída. E aqui tem um detalhe muito, mas muito interessante. A palavra em hebraico usada lá em Gênesis para criar é bará. E olha só, bará não é só pegar uma argila e modelar algo. Significa criar algo do zero, a partir do nada. É trazer à existência o que não existia. E esse é um poder que a Bíblia diz que pertence somente a Deus. Isso por si só já mostra a soberania dele de uma forma incrível. Só que aí a gente entra na grande tensão da história toda. Deus, usando essa soberania, fez o ser humano reto, perfeito. Mas como diz o livro de Eclesiastes, a humanidade se meteu em muitos problemas. Isso é chave para entender que a soberania de Deus e a liberdade de escolha caminham juntas, assim como as consequências dessas escolhas. E essa soberania não ficou só lá na criação, não. Ela continua agindo ao longo de toda a história. A gente vê Deus escolhendo e guiando pessoas específicas, como Abraão, Jacó, os reis de Israel. Ele está ativamente envolvido, conduzindo a história para cumprir os seus planos, mesmo usando pessoas que, como nós, eram cheias de falhas. Beleza, agora a coisa fica ainda mais profunda. Lembra que Deus é um? A Bíblia mantém isso firme. Mas, ao mesmo tempo, ela começa a mostrar que existe uma complexidade, uma pluralidade dentro dessa unidade. Vamos entender isso melhor, começando pela revelação de Deus como Pai e Filho. Então, surge a figura de Jesus Cristo. Ele é apresentado como Filho de Deus, e a descrição dele é única. Ele é ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem. O centro da missão dele? A sua morte e ressurreição. E ele é apontado como o único caminho, a única ponte que pode reconectar a humanidade com Deus Pai. Mas a revelação não para por aí, com o Pai e o Filho. Ela se completa com a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. E ele é descrito como a presença real, ativa e pessoal de Deus na vida de quem acredita. E qual é o trabalho do Espírito Santo? Bem, é algo muito pessoal e com várias facetas. Primeiro, ele passa a morar dentro da pessoa que crê. Depois, ele age como um guia, mostrando o caminho da verdade e convencendo o coração sobre o que é certo e errado. E por fim, ele tem um trabalho contínuo de santificar, que é basicamente ir transformando o caráter dia após dia para que se assemelhe mais ao de Cristo. Então aqui a gente chega no ponto central, o grande mistério: Pai, Filho e Espírito Santo. Não estamos falando de três deuses diferentes, de jeito nenhum. A teologia bíblica explica que são três pessoas distintas que juntas formam o único Deus verdadeiro, aquele mesmo Deus do Ouve, ó Israel, lá de Deuteronômio. E com essa imagem de Deus em mente, um Deus que é um e ao mesmo tempo três, a gente começa a ver como todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. Todos esses filos da história bíblica se encontram em um único ponto:
o plano de Deus que se realiza em Cristo. Essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. No fim das contas, o propósito de toda a doutrina, de todo o esforço para entender Deus, é nos levar até a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E uma vida que se diz cristã, então, é uma vida que brota diretamente dessa realidade. Então fica bem claro que a Bíblia não é só um monte de histórias soltas, né? Pelo contrário, desde aquela primeira promessa de um resgate lá em Gênesis, até a visão final de Cristo reinando no Apocalipse, existe uma única história sendo contada. É uma grande narrativa sobre redenção. E o protagonista dessa história é Cristo. E para fechar, fica uma pergunta no ar para a gente pensar. Se este é o retrato que a Bíblia pinta de Deus, um Deus soberano, que é Pai, Filho e Espírito, e que tem um plano de resgate focado em Cristo, como é que ter essa visão de Deus pode mudar o sentido e o propósito da nossa vida?